apesar da dor que eu tava, eu fiquei envergonhado, porque na verdade eles me deixaram nu ali na frente, em cima da maca, na frente de outras pessoas. E eu fazer o quê? Com a dor que eu tava, eu queria só ser atendido, eu queria resolver aquele problema. Então, nós estivemos lá no São José no final de janeiro para fazer a consulta, daí, no caso pelo SUS, aí o doutor que atendeu nós, o oncologista, a gente consultou e ele colocou na fila de espera, né? Aí essa fila de espera aí, na época ele falou que tinha mais de 50 pessoas na frente. Daí teria que esperar a vez, só que o meu caso estava cada vez se agravando mais. E daí a gente tentando de todas as maneiras para conseguir essa cirurgia, porque eu não tinha mais condições de trabalhar, não tinha mais condições de fazer nada, estava apertando demais, porque eu era no rim esquerdo, e aí no caso não estava mais conseguindo urinar, né? Estava urinando sangue só, o que saía era sangue. E daí assim, no começo eu comecei a urinar sangue, daí parava, voltava, começava de novo. Até que chegou num ponto que não saía mais urina, saía só sangue mesmo. A gente teve lá no São José de novo e tivemos que esperar um monte lá para ser atendido normalmente. E eles me levaram numa sala lá, colocaram uma sonda, tá? Depois de muita espera. E me colocaram numa maca esperando, mas aí começou a trancar tudo e não saía nada pela sonda, nada, daí eles tiveram que vir tirar com uma seringa lá e pouco tempo depois não tava, eu tava sangrando bastante ainda, a bolsa tava toda cheia de sangue, eles me liberaram para ir embora. Falaram que podia ir para casa e daí se acaso me arruinasse, não tinha mais o que me arruinar. Eu tava sangrando sangue mesmo, tava saindo sangue puro. Aí eu peguei e fui para casa, que eles liberaram ali. Cheguei em casa, comecei a me arruinar de novo. Aí fui lá pro regional, tá? Que é mais perto da minha casa. Cheguei no regional, também foi outra espera, né? Aí assim que a médica me atendeu, eu estava já transpassado de dor, porque não saía nada, nem urina, e trancou tudo, né? Aí eles me levaram lá, me deram morfina, me deram um monte de medicação lá e nada resolvia aquela dor, estava desesperado já. Aí me levaram lá na sala, que tinha que ser a própria médica ou o enfermeiro-chefe lá, para poder desobstruir aquela sonda. Aí me colocaram numa maca lá e trocaram aquela sonda, colocaram uma sonda mais calibrosa, né? E aí começou, na hora que eles tiraram aquela sonda, estourou tudo, né? E daí colocaram uma sonda mais calibrosa ali, eu fiquei, acho que foi, não recordo mais, acho que foi 12 horas que eu fiquei ali, 12 ou 14 horas. Só ali tomando medicamento pela veia e também pela sonda, né, saindo medicamento pela sonda. Aí mas só que cada pouco trancava aquilo lá e eu tinha que ir lá para dentro de novo para eles conseguirem desobstruir. Aí eu fiquei lá todo esse espaço de tempo, assim que me liberaram, fui para casa, daí o médico falou que como já tinha sido atendido no São José, qualquer coisa que acontecesse tinha que ir para o São José e não para o regional. E daí ele deu até uma carta ali para a gente levar para o São José para ser atendido na hora, se caso acontecesse, né? Aí eu fui para casa, fiquei no outro dia em casa, sangrando sempre, entendeu? Pela sonda. Aí no final da tarde eu não me aguentei mais, estava assim, transpassado, aquilo não tinha mais, trancou tudo e não tinha mais o que fazer, a dor era muito grande. Aí a minha esposa chamou o SAMU e me levaram lá pro São José. No São José também, eu com toda aquela dor, desesperado ali, sangrando demais, me colocaram numa maca lá e aquilo eu berrando de dor, não me atendiam, até que me levaram para digo assim, uma enfermaria, porque tinha várias pessoas lá dentro. Até eu achei assim, fiquei
apesar da dor que eu tava, eu fiquei envergonhado, porque na verdade eles me deixaram nu ali na frente, em cima da maca, na frente de outras pessoas. E eu fazer o quê? Com a dor que eu tava, eu queria só ser atendido, eu queria resolver aquele problema. Eu não sei, eu não sabia mais o que fazer e quanta dor. Isso foi numa quinta-feira à noite. Aí na sexta-feira, teve amigos nossos que entraram assim, ligaram para vereadores, pessoas conhecidas assim, para poder intervir por mim lá no caso. E aí foi ligado lá, o diretor do hospital pegou e foi lá me ver. Primeiro tinha ido o doutor lá e o residente. E falaram que eles iam me fazer a cirurgia na próxima quinta-feira. Então eu ia ficar mais uma semana daquela situação que eu estava, não ia aguentar. Eu falei, olha gente, sinceridade, do jeito que eu estou aí, faz uma semana já, eu não vou aguentar mais uma semana. Aí eu peguei e fui. Aí daqui a pouco veio o diretor do hospital lá falar comigo, que a gente já tem um certo conhecimento com ele, que a minha esposa trabalhou lá no São José. E perguntou como que era o meu carro, como que eu tava. Daí eu falei, olha, eu não tô nada bem mesmo, tô para morrer. E aí ele viu a sonda onde estava, cheia de sangue também e tudo. Aí ele falou, não, deixa, eu vou lá conversar com o doutor, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer para você. Foi a primeira vez que nós fomos lá, foi no final de janeiro, né? Que eu descobri a enfermidade, foi dia 23 de dezembro, tá? Aí no caso, dia 23 de dezembro, como era assim, épocas de festa, então estava tudo fechado, os postos de saúde, tudo, que daí eles pegaram e me mandaram para ir no posto de saúde. Mas o posto de saúde só abria no dia 5 de janeiro. Daí eu fui no posto de saúde, eu cheguei lá no posto de saúde, o médico falou, não tem nada a ver com nós isso aqui, você tem que ir para São José. Eu fiquei esperando aqueles dias todos para chegar lá e ele falou que não tinha nada a ver com eles. Se fosse para aguardar pela fila, eu estaria aguardando até hoje, com certeza, tá? Porque ali também eles assim, colocavam pessoas mais idosas na minha frente e eu nunca chegava a diminuir o número que eu estava na fila, sempre estava aumentando em vez de diminuir. Então, assim, só me atenderam mesmo porque teve 3 vereadores que foram lá, interviram por mim lá, e a gente conversou com o diretor do hospital diretamente, que a gente teve um certo conhecimento com ele, e aí foi que conseguiram fazer essa cirurgia. Esse tumor em março, quando a coisa começou a realmente apertar, que começou a obstruir tudo e não conseguia mais urinar, como estava falando, esse tumor já estava com 7 centímetros e pouco, então assim, não tinha mais o que fazer mesmo, né? Tava desesperado, então assim, estava muito grande o tumor. Aí depois, como eu conversei com o diretor lá, ele chegou lá e falou para mim que ia conversar com o doutor lá, foram lá, daqui a pouco o doutor veio e falou, olha, como o teu caso está bem agravante, a gente vai conseguir adiantar ali, vamos fazer a cirurgia no sábado de manhã. Foi tirado o rim esquerdo total, foi tirado o tumor e assim uns pedaços do músculo em volta ali. Foi o que me passaram, né, que foi feito. Tava já com manchas no pulmão, tal, não sei o que, pelo exame que foi feito. E aí me passaram pro Dona Helena. Me mandaram pro Dona Helena ali para fazer a tomografia, para ver se era só no pulmão. E daí agora a gente fez 3 tomografias ali e foi descoberto que tem bastante pontos no pulmão, tem acho esses nomes eu não sei, mas simplificando é atrás do peito e na barriga, né? Se realmente mas pela tomografia, a doutora que me atendeu no Dona Helena falou que não precisava nem fazer porque pitácia. Foi me passado um tratamento, esse tratamento é uma imunoterapia, no caso é com comprimidos, né? Então esses comprimidos eu tenho que tomar 1 por dia, só que na verdade assim, são 2 medicamentos que eu teria que tomar. Um foi fornecido pelo SUS, tá? Mas assim, esse eu tô tomando já, e o outro, no caso, é só ela, minha doutora, me falou que é só entrando na justiça para conseguir, porque o SUS não libera, tá? Se fosse particular ou no plano de saúde, diz que consegue, tá?
E o valor dele é muito elevado. Pelo que foi me passado, ele está 42 mil a caixa desse comprimido, por cada 21 dias. Então, eu cheguei aqui no Instituto Sarar através de um grande amigo meu, Moisés, e a Lilian, que eles também já tinham tido tratamento por aqui, que ela também teve um tumor de rim. E aqui ela teve um ótimo atendimento e ela conseguiu, graças a Deus, resolver o problema dela. Que o tumor dela ainda era um tumor pequeno, né? Mas assim, ela tá totalmente curada. Então assim, e para mim o Instituto Sarar está sendo muito importante. Desde o começo, quando eu cheguei aqui, estou sendo bem atendido, Dr. Rafael. E ele assim, foi feito biópsia, não foi me cobrado nada, foi feito tomografias particular e também foi o Instituto que pagou. Então assim, eu não, olha, só tenho a agradecer mesmo. Foi feito, o que eles puderam fazer por mim até agora foi feito com certeza. O SUS é uma fila danada, como eu falei, né? Se não fosse eu ter me arruinado valendo mesmo e mexido com várias pessoas para me ajudar, eu estava esperando até hoje. E sabe Deus quando que eu ia conseguir essa cirurgia. E que pelo Instituto Sarar eu tenho certeza que eu já tinha feito essa cirurgia no começo, se eles pudessem ter feito por aqui, né? Eu tô afastado, me deram o afastamento, só que a gente já entrou com o requerimento no INSS, já está indo para 3 meses, só que eu não recebi nada até agora, entendeu? Não, assim, até eu estava brincando com a minha esposa, acho que eles acham que a gente não precisa pagar conta, não precisa comer, não precisa nada, né? Porque não, toda hora que a gente tenta entrar em contato com eles, o sistema está fora do ar, está em análise e não dão retorno nenhum, e esse pagamento também não sai de jeito nenhum. O Instituto Sarar, eu estou conversando com eles vão me dar um suporte jurídico para ver se eu consigo esse medicamento que está faltando também, para mim continuar com esse tratamento, porque esse tratamento ele não tem um período assim de 1 mês, 2 meses, até o problema ficar resolvido, né? Mas a hora que a gente foi pegar o medicamento lá em cima, esse que eles forneceram, a moça que entregou o medicamento, a gente estava conversando com ela, o que ela falou, Rosário? Que pelo particular consegue ali, né? Ali eles têm, mas é só pelo particular. Então eles têm esse medicamento. Dá pra entender isso aí. A gente não pode considerar uma espera de um paciente que deveria esperar no máximo 30 dias normal um paciente aguardar 120 dias, aguardar 360 dias, aguardar 2 anos, isso a gente tem visto. Então a população está aceitando como normal algo que não é normal. Não pode ser normal isso. Se é normal, eu estou vivendo no local errado.